Muito boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais um Pod Café Podcast. Já estamos aí no episódio 80 e alguma coisa, 81, 82, já não me lembro mais de tantos episódios que nós temos. Convido você a se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho, porque é muito importante para que os nossos vídeos vão mais longe. E hoje estou recebendo aqui um amigo que eu fiz aqui por causa dos podcasts, então aí tá fazendo um projeto aqui no nosso estúdio também. Um tema bem interessante. Confesso que é um tema que eu não conheço muito e se eu tenho uma coisa que eu gosto é de falar de assuntos que eu não domino. Então nós vamos falar aí hoje sobre investimentos, dinheiro, bolsa de valores. Vamos ver o que vai sair aí de assunto nisso aí, né? Nem sei se é disso que ele faz, se é da bolsa de valores, onde é que é o investimento, mas nós vamos falar. Muitos assuntos legais aí. O nome está anotado, porque eu tenho dificuldade de decorar os nomes, mas está aqui, ó. Elisier. Esse é o criado para serviços leves. Elisier, cara, estamos recebendo ele. Qual é o sobrenome? Nascimento. Elisier Nascimento, aí, ó. Aí. O Elisier é o idealizador da empresa Cristão que Investe. Exato. A gente vai falar, então, sobre esse assunto, né, cara? Como é que tá, Elisier? Tudo certo? Tudo bem, meu irmão. Tudo ótimo, graças a Deus. E motivo de grande alegria estar aqui contigo. Um prazer enorme aí estar nesse Pod Café, Pod Assunto, Podcast, Pode Perguntar. Pode tudo. A gente está aqui para contribuir e com certeza levar para os teus espectadores, pessoal que te segue aí, uma informação embasada, né, dentro do que eu acredito ser, não vou dizer algo não controverso, mas eu acredito que é direito nosso, né? E quando a gente fala de um assunto que não só o cristão não domina, mas 98% da população do Brasil não domina, eu acho que é bem interessante a gente trazer aí para fazer um que desperte aí. Sim, o que assim, né? Pensando assim, grosso modo o assunto, né? Acho que existem duas coisas, né? Pensando no modo geral, mas pensando como cristão, né? A gente como cristão, que é o problema do cristão em relação ao dinheiro, em primeiro lugar, né? Porque ou ele ou ele demoniza o dinheiro, né? O cristão acha que o dinheiro é pecado, né? Sujo, será imoral, sei lá qual é a palavra. Na verdade, o ser rico, né? Ser rico. O cristão, na sua grande maioria, demoniza o ser rico. O ser rico. E de outro lado, né, nós temos um outro extremo que acha que não ser rico, ou não, que acha que ser rico é uma obrigação e que qualquer... É um direito, como se fosse um direito. Nem direito, acho que obrigação e que qualquer tipo de problema financeiro é demônio. É um demônio que possuiu, o demônio... né? E eu acho que existem esses dois extremos. Sim. Que são os extremos que fazem com que esse assunto seja um problema. Né? Eu acho que então... E aí a gente vem falar de investimento. Que daí tá também... no escopo, né? Também eu vejo que é uma coisa antiga, porque todo mundo sempre de alguma forma investiu, economizou e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um assunto que se tornou... o cara fala de investimento. Já vem aqui querendo me vender uma Rinode, um marketing multinível. Aposto que isso aí tem a ver com os bitcoins. Aí falou em Bitcoin, não, Bitcoin é tudo falcatrua. Né? Então, eu acho que a gente desmistificar um pouco essa coisa assim, tal. Tá, mas investimento tem um lado sério ou todo mundo que faz aí agora toco a pergunta pra ti, né? Tu que tá no meio, né? Tá, depois tu vai nos contar um pouco da tua história, de há quanto tempo tu tá nesse ramo. Tu ouve muito esses argumentos. Cara, isso aí no mínimo é coisa de falcatrua, é coisa de... Hoje não tanto quanto antigamente. Já foi mais? Já foi muito mais. Né? Eu estou no mercado há 9 anos. Né? Esse ano vai fazer 9 anos que eu estou no mercado financeiro. E era muito mais antes. As pessoas tinham medo muito maior. Quando a gente fala de números, estatisticamente falando, quando eu comecei no mercado financeiro, tinha um pouco menos de 300 mil pessoas com CPF cadastrado em corretoras na Bolsa de Valores. Né? Então, você imagina que hoje nós temos mais de 5,5 milhões de pessoas com CPF cadastrado na Bolsa de Valores.
a gente era 0,2%, né? 0,2% há quase 10 anos atrás, e hoje é 2% da população que investe. Que ainda é pouco, né? Porque por tamanho do Brasil. 5 milhões de pessoas no Brasil é nada. Exatamente, é 2%. Mas já é alguma coisa para tentar desmistificar. Claro que ajuda muito a questão da internet, né, que divulga bastante conteúdo. Só uma pergunta. Essa estatística não contabiliza a poupança como investimento? Não contabiliza a poupança. O que acontece? Existem produtos bancários e produtos de investimento, de corretoras não vinculadas a bancos. Se é que se pode dizer que existe corretoras hoje que não tem nenhum vínculo bancário. Há 7, 8, 9, 6 anos atrás, tinham corretoras que não tinham vínculo bancário. Né? Elas eram independentes. Hoje nós temos uma quantidade maior de corretoras no mercado, porém também com algum tipo de vínculo. Por exemplo, a mais conhecida aqui, XP, né? Que foi uma das primeiras aí que cresceu de uma forma muito exponencial nos últimos anos, se tornou hoje a maior corretora da América Latina, né? E o Banco Itaú comprou, alguns anos atrás, 49% das ações da XP, ou seja, o banco está envolvido. Sim. Existem outras, né? Os próprios bancos também têm suas corretoras de investimento. O que vai diferenciar os investimentos que os bancos oferecem através das suas corretoras para as corretoras independentes são as taxas, e eles não fazem muita questão que o cliente, né, bancário compre produtos de investimento. Eles querem que os clientes gastem com os produtos deles. Por quê? Porque o rendimento é bem menor em comparação aos rendimentos de investimento, de bolsa de valores. O rendimento deles é bem menor. E o volume de dinheiro que eles estão tendo é o mesmo. Mesmo uma pessoa que deixa lá 100 mil na poupança, ele vai te pagar menos de 1% ao mês, né? Já chegou a 0,25% no ano passado. E vai emprestar esse dinheiro no cheque especial a 15, 18, vai emprestar esse dinheiro... O banco não perde nunca. Nunca. Esse realmente nunca vai perder. Por que ele vai oferecer, então, algum outro produto em que o cliente possa ganhar mais se o cliente nem sabe que esses produtos existem? Sim. Então, um dos motes que fez a XP crescer muito no Brasil... É dar uma curva no banco. Foi educar as pessoas. Sim, mas né? a corretora, ela não envolve o banco na negociação, no caso, né? Ela investe o dinheiro diretamente. Diretamente. Ela é a corretora e a bolsa de valores, né? É assim que funciona. Então, isso vem acontecendo no Brasil um pouco mais devagar, mas tem muito ainda a crescer realmente, né? Desde que o brasileiro venha a ter uma mentalidade e entender o processo econômico que está envolvido. Por que o processo econômico que está envolvido, Isera? O que nós temos que entender? Bolsa de valores nada mais é do que um local onde empresas negociam seus próprios papéis. Né? Então, eu tenho uma empresa e eu tenho capital aberto na Bolsa de Valores. A Bolsa ela é o órgão que vai regular a compra e a venda, né? Vai avaliar se a empresa é realmente uma empresa sadia, se tem uma boa governança e vai oferecer. E a gente tem hoje plataformas digitais que democratizam o acesso. Sim, quase todo banco digital tu consegue negociar ações. Alguns tipos de papéis, realmente. Não todos, mas uma quantidade bem interessante. Consegue, né? Então, fazendo isso, o que acontece? O que nós temos que entender? Que as empresas que estão lá na Bolsa, elas são empresas que oferecem algum benefício, algum serviço, né, para a população em geral. Vou dar um exemplo aqui bem claro, bem tranquilo para que as pessoas entendam. Quando eu falo da Localiza, perfeito? A Localiza é uma empresa que está ali fazendo o aluguel de carros. Então, é um serviço que está sendo prestado. Quanto mais pessoas estão locando carros, seja por trabalho, seja no turismo, mais a empresa está faturando. E o que ela faz? Ela oferece os papéis dela na Bolsa de Valores, porque as pessoas vendo a governança, vendo a qualidade do serviço da Localiza, o que vai acontecer? A famosa especulação, oferta e demanda. Quanto mais pessoas estão querendo comprar algo, maior se torna a oferta por aquilo. Então, o preço da ação, que nada mais é do que uma parte da empresa da qual a pessoa que está comprando é sócia dela, né, não tem poder de decisão, mas ela se torna uma sócia minoritária com uma única ação, ela vai ter direito à participação nos dividendos, na divisão dos lucros, por exemplo, ou vai poder comprar aquela ação pagando, sei lá, um valor menor, daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, vender aquela ação por 5, 10 vezes mais. Tudo vai depender de como que a empresa vai se comportar no seu nível de crescimento. Se ela vai realmente
ter uma boa governança, se ela realmente vai ser uma empresa que vai estar investindo em todas as áreas necessárias para que o nome se consolide. Então, isso é o papel econômico. O que vai influenciar? Quanto maior a empresa cresce, mais emprego ela oferece. Quanto mais emprego ela está oferecendo, é mais dinheiro na economia daquele bairro, daquela cidade, daquele local que está sendo injetado. Então, beneficia-se o mercado, a padaria, a cafeteria, né, o restaurante, a farmácia, quem sabe os estúdios de podcast. Então, entender a dinâmica da economia é extremamente importante para que as pessoas venham fazer parte do mercado financeiro. Porque uma das coisas que acontece, acho que mais de 90% das pessoas que vão hoje para a Bolsa de Valores não têm noção de todo o quesito econômico que está envolvido por trás, de todos os benefícios que isso causa. Às vezes o cara que está investindo, ele está se inserido, né, nesse contexto, ele é, sei lá, funcionário de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa e ele nem sabe que aquela empresa tem capital aberto na Bolsa. Por quê? Porque não é uma cultura nossa sermos educados para o investimento. Não é a nossa cultura. Mas aí, que eu volto, às vezes não tem a ver, porque daí aparece a propaganda lá, né? Olha, já viu isso aí? O cara assim, quanto é que deu aí? Só um pouquinho. Aí ele vai no aplicativo, pronto, ganhei R$500. Não, aqui isso não é investimento, isso é especulação. Mas ele é que é o... Mas eu quero dizer que as pessoas não entendem, relacionam uma coisa com a outra. Entendeu? Falta de conhecimento gera o cara, porque daí o cara diz que tá fazendo o robozinho, né? Mas aí que entra num fator que eu acho que é praticamente espiritual, Michael. O fator de que, na Bíblia, nem o diabo é tratado por Senhor. Quando a gente olha para a palavra. O diabo não é tratado Senhor, Satanás. Não, em nenhum momento. Agora, o dinheiro ele é tratado como Senhor. Sim. Jesus Cristo diz assim, vocês não podem servir a dois senhores, porque vai aborrecer um, né, e agradar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, a gente tem que entender que o dinheiro ele entra na vida das pessoas como uma entidade que ou lhes governa ou as pessoas governam ele. Quando nós entendemos isso, a gente entende por que tamanhas pessoas são tão gananciosas. Sim, que é dinheiro fácil, querem... Exatamente. E aí a gente vai contra um princípio bíblico. Qual o princípio bíblico? Cara, a gente vai trabalhar, né, do suor do nosso rosto, ou seja, do nosso trabalho nós vamos ganhar? Sim. Mas em nenhum momento o Senhor Deus disse que nós trabalharíamos e não ganharíamos mais do que precisaríamos, por exemplo. Em nenhum momento foi dito isso. É isso que vocês vão ter que trabalhar agora. Antigamente, o poder da palavra produzia o que vocês queriam, quando nós estávamos lá no Éden. Agora vai ter que trabalhar para que a terra produza o que vocês precisam de sustento. Então, a gente tem que interpretar essa linguagem agrícola que nós vemos na palavra do Gênesis, acho que até o Novo Testamento ali, alguns livros do Novo Testamento, o próprio Paulo falando de dinheiro, ele faz uma comparação de dinheiro com semente, então nós temos que entender a respeito disso. Para entender esse processo, que o dinheiro não é para nos controlar, nós é que devemos controlar o dinheiro, ele não é para ser nosso senhor, ele é para ser nosso servo. E para qual objetivo o dinheiro vai nos servir? Aí é o que eu falo nas nossas mentorias, cumprir o propósito de Deus. Entender isso, meu irmão, entendendo isso, tu vai ter muito mais do que tu precisa. Por quê? Porque tu vai ser uma fonte da qual, através de ti, vai jorrar dinheiro. Sim, usando o dinheiro como uma forma de generosidade, né? O objetivo. Contribuindo para o avanço do evangelho, Cara, para cuidar da tua família, velho. Sim, também, óbvio. Para cuidar da tua família. Para dar uma vida digna para a família. E uma das coisas que as pessoas, principalmente o cristão religioso, que tem medo do dinheiro, que tem medo de ter dinheiro, o que acontece com ele? Ele não consegue entender e perceber que não é só a pessoa que é escrava do dinheiro por ter muito dinheiro que está sendo dominada. A pessoa que não tem dinheiro também ela é dominada. Por quê, Elisé? Porque ela gasta algo que é mais importante do que o dinheiro para ter dinheiro. Ela gasta tempo. Sim. Tempo de vida. Tu tem um filho pequeno. Tem quantos mesinhos? Vai fazer 5 agora. 5 meses. Cara, se tu não precisasse trabalhar esse mês, qual o lugar que tu gostaria de estar agora? Ah, com meu filho. Que tempo? Esposa. Tu queria estar gastando o teu tempo com a tua família. Sim. Então, a inteligência financeira que eu acredito que Deus está ativando em muitos cristãos é justamente entender que você, no momento que planta da maneira certa, com o objetivo certo e com o propósito correto, você vai colher, primeiro,
para glorificar a Deus. Segundo, para ter mais tempo com a tua família. Porque o final da vida é isso que vai valer. O quanto teu filho ficou parecido contigo, o quanto os valores que tu acredita e os princípios que tu busca vão estar conectados na personalidade dele, né? O quanto você conseguiu fazer com que o teu filho amasse ao Senhor, porque tu teve tempo para ensinar ele a fazer isso. Sim, eu acredito nisso. Claro. Acredito Alguém nisso. tem medo do dinheiro, cara? Se alguém tiver medo do dinheiro, cara, a gente tá aqui pra ajudar você a vencer esse medo. Dá pra gente, o dinheiro não te assusta mais. Ele não te assusta. Mas é uma missão individual. Sabe que eu lembrei agora até, né? Porque às vezes se tem uma visão de que parece que o rico, eu vou tentar me explicar, como o dinheiro realmente como uma coisa ruim, né? Como se a pregação fosse só para pobre. Sim. Né? A primeira viagem missionária de Paulo, cara, a primeira pessoa ganha na primeira viagem missionária de Paulo foi Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura. Sim, riquíssima. Exatamente, era uma mulher empresária. Né? Tanto que ela recebeu os irmãos na casa e a casa dela depois virou uma igreja, uma congregação. Ou seja, ela não tinha qualquer casa. A primeira viagem, a primeira conversão foi de uma pessoa com dinheiro. Mas porque às vezes você tem essa impressão de que assim, não, a gente tem que pregar. Parece que o rico no sentido de pessoas com dinheiro não, vamos repelir, não. Deus nem gosta desse cara. A gente tem que olhar um pouco a questão da história e vamos analisar de um prisma teológico. Né? No Brasil, nós fomos colonizados, religiosamente falando, pelos catolicismos. Então, nós temos dois personagens nessa história de evangelismo, né, que é o franciscano e o jesuíta. Ambos faziam voto de pobreza. Primeiro ponto. Outro ponto interessante. Os padres, né, eles não têm bens. Sim, né? É tudo da igreja. Teoricamente, né? A igreja que proporciona tudo que eles precisam. Os padres popstars, aí, tudo que eles ganham vai para a igreja, o benefício direto para a igreja, eles não têm nada no nome deles, porque eles fazem esse objetivo de renúncia. Então, se tu parar para analisar historicamente falando, foi pregado um evangelho de pobreza, uma teologia da pobreza. Evangelho não, mas uma teologia da pobreza. Sim. Né, durante muitos e muitos anos. Porque coitado do Vaticano quase não tem dinheiro. Imagina, né? né? Dó do Coitadinho Vaticano, deles. cara. Que eles conseguem se sustentar, né? Mas então tu analisa dessa maneira. Nós temos aí, durante alguns séculos, sendo falado sobre, dentro desse prisma, teologia da pobreza. Outro ponto interessante que a gente tem que analisar é o seguinte: por quem nós fomos colonizados? Nós não fomos colonizados pela nata de Portugal. O brasileiro não foi colonizado pela nata de Portugal. Nós fomos colonizados pela ralé, pelos marginais, né, que moravam em Portugal. Por exemplo, sentença de morte para muitas pessoas condenadas, ladrões, homicidas, seja lá o que fosse na época, era que eles viessem e fossem marujos naqueles navios que saíam para o descobrimento, de tentar achar novas terras, novas riquezas e tudo mais. Então, a primeira colonização no Brasil, as primeiras colonizações no Brasil, são de pessoas extremamente oriundas de uma mentalidade pobre. Por quê? Se roubavam, se eram ladrões, se eram homicidas, eram pessoas que não eram capazes de produzir. E quando a gente fala sobre pobre, uma das coisas que eu abordo nas mentorias, eu digo assim, gente, você tem que entender o que significa pobreza. Pobreza não é você não ter bens. Pobreza não é você não possuir. Pobreza é você ser improdutivo. Isso é ser pobre. No momento que você não tem capacidade ou não deseja produzir, é nesse momento que você é pobre. Então nós fomos colonizados por pessoas assim. Pessoas extremamente pobres. Então, logo depois a gente teve ali esse tipo de evangelização que não se preocupava em mostrar que o objetivo principal deveria ser uma melhor condição financeira, né? Ou secularmente falando. Não, salvação, vamos deixando de matar, deixando de roubar, deixando de as Índias que eram tomadas à força, né? Deixando de fazer isso com o ser humano já estava bom, já era interessante. Sabe, cara, que a reforma protestante, né, cara, já que a gente tem uns reformados aqui, tem um papel muito importante nisso, né? Sim, bastante. Porque a Igreja Católica dominava
tudo, né? Ou seja, o povo era instruído realmente à pobreza, A gente tinha um regime de casta, a não né, estudar, de clero, burguesia. porque né? a ideia era de que o sacerdote era mais de Deus do que, né, ele tinha vocação, então ele pregava lá em latim, ninguém entendia nada, mas tu aceita, né? Até a tem interpretação. Cobrava lá as indulgências, né? Também. Dizia quando uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai, né? E quando lá o João Calvino, o Guilherme Farel, os protestantes, né, assumem lá em Genebra, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte, cara, o trabalhador não tinha horário de trabalho, né? Ele trabalhava o horário que fosse necessário. Não. A Bíblia ensina assim. Então, o trabalhador tem que ter um horário. Outra, o trabalhador tem que ter um salário digno do trabalho dele. Então, assim, às vezes... Vamos organizar isso aqui. O cara pensa assim que... Só que foi muito mais além, né? Genebra, no tempo que Calvino esteve ali passando, na verdade, Genebra seria um local de passagem. Sim, Calvino. ele só foi... Na verdade, foi meio obrigado a ficar por ali pela imoralidade. Pra gente ter uma ideia. Guilherme Farel meio que forçou ele. De como que era a situação de Genebra, se a gente para analisar esse ponto. Cara, os padres da época eram os cafetões. Sim. Naquela época. Só pra gente imaginar o quanto que era a depravação em Genebra. Então o papel do evangelho, o papel dos reformadores naquela cidade fez com que Genebra, algumas cidades circunvizinhas, há poucos anos atrás, tivessem a melhor qualidade de vida do mundo, né? E a gente tem lá diversas escolas, a gente tem lá faculdades, universidades, tem todas são oriundas da reforma. Exatamente. Então isso tem um papel extremamente importante. Quantos empresários saíram de lá? Quantos investidores saíram de lá? O que eu quero dizer com isso é que às vezes tirando essa impressão de que só porque nós somos bíblicos nós somos contra não tem nada a ver, não. Inclusive o capitalismo tem muito a ver com a ideia de João Calvino, assim, tem muito a ver, né? Então eu estava falando, não sei com quem foi agora, com o Nerinho, acho, não sei se falei com o Nerinho isso, mas eu falei com o irmão agora meio-dia. A igreja presbiteriana, assim, as igrejas presbiterianas, que são acho que a igreja mais reformada e mais antiga, né? Uhum. Cara, são igrejas extremamente ricas, né? São igrejas... O Arival, que é o pastor ali... Isso não tem problema, porque tá nos stories dele, ele falando, tô aqui, vou prestando contas aqui do dinheiro da igreja, a gente está comprando toda a nossa quadra aqui para aumentar o prédio, nós compramos 2 casas aqui, 7 milhões à vista, né? Sim. É isso aí, entendeu? Agora estamos com equipamento novo para transmissão online aqui, veio dos Estados Unidos R$200 mil em equipamentos para transmissão online, né? Cara, e eu acredito que esse deveria ser o pensamento cristão, né? Só que aí nós vamos ter que analisar um ponto. Primeiro a gente comentou ali desse ponto da ideia da pregação de uma teologia de pobreza, né? A reforma contribui para que isso aí fosse anulado. Sim. Mas nós temos aí um extremo, como você falou, né? Principalmente teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, principalmente em países da América Latina, né? Da língua latina. Que oriunda aqui dos Estados Unidos, né? Principalmente aí pelo cidadão Kenneth Reagan, se eu não me engano esse é o nome dele, em que você vê no século passado igrejas aderindo a isso e falando muito que se Deus não fizer, né, ele não é Deus, meio que colocando Deus na parede. Aquela teologia da prosperidade que coloca Deus na parede e praticamente obriga o Senhor a fazer a nossa vontade. Que determina o que Deus tem que fazer, né? Como se Deus estivesse sujeito à nossa vontade. Eu também sou extremamente contra, mas assim, eu confesso que a gente tem que entender a má índole da liderança, mas existe uma fé muito grande naquelas pessoas que estão extremamente ignorantes. Eu acredito, e elas são alcançadas dentro daquilo. Eu acredito que tem gente que realmente tem fé, tá ali falando. Exato. Porém, não é isso que eu acredito. Claro. Né? Eu acredito na teologia da mordomia. Mas assim... Aí, às vezes, a gente é levado a achar, assim, não, com Deus não se barganha, né? Não é porque eu dou... É óbvio que com Deus não se barganha. Mas é óbvio, cara, que aquele que é generoso, Deus abençoa. Isso é lógico, cara. A Bíblia fala que Deus ele é comprometido com a sua palavra. Mas aí, por causa de um pensamento extremo, a gente acha que não é Deus não me dá porque eu dou. Deus... Não, mas, cara, se tu é desapegado, se tu é generoso, inclusive domingo agora... Eu li na 2 Coríntios
se não me engano é 8, Paulo vai falar sobre contribuição, ele vai falar sobre os macedônios, vai dizer assim, ó, vocês têm que ter os macedônios como exemplo, porque mesmo passando por um grande momento de pobreza e tribulação, eles foram generosos, doando além da vida deles, mais do que eles poderiam, né? Ou seja, tem a ver com generosidade, né? Com um coração desprendido. Um coração disposto, ou seja, Deus me deu, eu só sou um mordomo. Bom. Eu só administro aquilo que Deus me deu. É você crer na provisão do Senhor a qualquer momento, né? Acredito que o primeiro milionário na palavra seria Abraão, né? Pelo que a gente consegue acompanhar historicamente falando. E Abraão era um cara totalmente desprendido das questões de finanças. Né? Por que você diz isso? Vamos dar um exemplo. Quando ele se separa de Ló, né, a maior quantidade de patrimônio que Abraão tinha era o gado, eram servos, eram as cabras, eram as ovelhas. Isso era o maior patrimônio, porque naquela época era extremamente... Um homem era medido pelo tamanho do seu cultivo pecuário. Né? E Abraão era extremamente rico nisso. Mas ele era desprendido. Ele olha para Ló e diz assim, ó, se você escolher o lado desértico, eu vou para as campinas. Se você escolher as campinas, eu vou para o lado desértico. Porque a confiança dele era em Deus. E por isso que ele é chamado de o pai na fé, né? Ele não ficou com medo nem de entregar o próprio filho. Então, eu acredito que é isso que nós deveríamos entender sobre dinheiro. Deus é um Deus que provê. A Bíblia é recheada de promessas do Senhor. Acho que a própria passagem mais usada em qualquer igreja que a gente possa visitar vai ser sobre Malaquias. Né? Deus dizendo assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois de fazer isso, fazei prova de mim. Porque eu sou capaz de abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre as vossas vidas. Né? Mas existe essa contrapartida de entender que nós temos que agir. E aí, quando eu olho para a palavra no Novo Testamento, eu vejo Paulo dizendo assim, ó, Deus dá semente para quem age, para quem está semeando, para quem está trabalhando, ou seja, para quem está em atitude de ação e não tem uma mentalidade pobre de improdutividade. Ele já está semeando, ele já está fazendo algo. Quando a gente analisa o mesmo versículo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, Paulo vai dizer assim, ó, porque Deus dá semente para quem está agindo, mas também Deus se preocupa em dar pão para quem tem fome. Deus dá o pão e a semente, né? Agora, a pergunta que eu faço, eu sempre digo isso para as pessoas, é, cara, Deus desce do céu para dar o pão? Deus manda os anjos. Não, vai vir uma miríade de anjos aqui para entregar o pão aos famintos. Hoje veio aí, tu trouxe cueca virada pra gente comer. Deus usa pessoas. Deus usa o ser humano. Deus usa os seus filhos para que isso seja manifesto. Então, o que nós temos que entender? Da mesma forma que eu estou semeando, buscando algo para a minha vida, eu também tenho que ser um agente de Deus na vida do pobre. Porque quem passa fome? Quem realmente tem necessidade? É o rico? É a pessoa que produz? Ou querendo ou não, é o pobre? É o improdutivo? E Jesus disse, os pobres sempre existirão convosco. Então a gente tem que ter essa consciência, porque, cara, o objetivo do Senhor é o reino. Né? O nosso objetivo aqui, eu entendo isso de forma muito clara. O objetivo pelo qual eu estou aqui é para o reino. Aí eu sempre faço essa pergunta, o que é o reino? A Bíblia diz, o reino é justiça, paz e alegria no Espírito. A Bíblia faz esta afirmação. O reino é, se nós olhamos Jesus nos evangelhos, ele vai falar muito da semelhança. O reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, vai fazendo essas comparações. Mas a afirmação do que é o reino de fato, é quando nós ouvimos isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas estão preocupadas com a alegria, né, e com a paz que excede todo o entendimento, mas esquece de produzir justiça. Porque quando que nós produzimos justiça? Cara, se tu tá andando na rua e você vê uma pessoa pedindo, passando fome, uma pessoa que, sei lá, perdeu a casa, normalmente a mentalidade de uma pessoa que não tem Deus é querer terceirizar. Não, porque a associação dos moradores é que tem que ajudar. Não, porque a prefeitura é que tem que ajudar. Não, porque a assistência social, o órgão de assistência social tem que dar um jeito. Sempre, uma pessoa sem Deus está sempre terceirizando. Agora, uma pessoa que é filha de Deus, de fato, que entendeu a sua identidade, que sabe qual é o seu papel na sociedade, qual a diferença que ele tem que fazer, ele sabe muito bem que quando chega uma situação como essa, ele vai ser o agente de justiça naquela pessoa.
é ele quem vai produzir o equilíbrio social. O principal papel da igreja é falar do amor de Jesus, levar a palavra para que haja salvação. Uma vez feito isso, leva a justiça social para ela. E não tem como fazer justiça social sem dinheiro. Ah, sim. Não se consegue. Né? Eu ouvi da boa. Cara, eu sou de uma... Eu nasci numa igreja tradicional, pentecostal tradicional. Né? Me criei, cursei, os cursos de teologia que eu cursei foi lá, fui batizado lá, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, numa igreja tradicional. Eu tive muito conflito com relação a dinheiro. Porque, de certa forma, eu ganho bem desde muito cedo. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe foi ser camelô no centro de Porto Alegre. Eu, com 11, 12 anos, cara, só de comissãozinha que eu ganhava aí no comércio, dava mais de um salário mínimo. Com 11, 12 anos. Né? Então, sempre, de certa forma, ganhei muito bem. Mas eu nunca... Demorou para que eu sobrasse dinheiro. Demorou para que realmente eu entendesse que o dinheiro é algo que eu preciso dominá-lo. E não é a minha crença em Deus, não é a minha convicção de salvação que vai fazer com que o dinheiro se submeta a mim. Eu entender as leis que o regem e usar os princípios da palavra para lidar com ele. Sim. O momento que eu entendi isso foi onde a minha vida realmente deslanchou. Mas eu vivi muito conflito, mesmo ganhando muito dinheiro. Sim. Em 2019, faziam alguns anos que eu já estava ganhando um bom dinheiro oriundo do mercado financeiro, de especulação. E eu trabalhava junto com hoje uma das maiores educacionais financeiras do Brasil, acho que da América Latina, pela quantidade de alunos que eles têm, presentes em mais de 12 países. Eu estava trabalhando na expansão, ajudando na expansão dessa empresa, porque os meus mentores são os donos dela. Cara, eu ganhava muito dinheiro, só que eu estava entrando em conflito, porque eu achava que servir a Deus era cantar e pregar. Eu achava que servir a Deus era estar dentro da igreja. Tamanho era a ideia que foi incutida na minha mente, que eu só seria realmente usado por Deus se eu estivesse nas 4 paredes da igreja. Quem que é o alvo da justiça, da paz e da alegria? É o carro do pastor? É a parede da igreja? É o banco da igreja? Quem que é o alvo da justiça e da paz e da alegria? São pessoas. Então você faz a vontade de Deus quando você está alcançando pessoas. A Bíblia diz isso. Porque através de nós, quando a gente usa de generosidade e entende o propósito da riqueza, através da nossa vida, as pessoas dão glória a Deus. Experimenta pegar e levar uma cesta básica para uma família que está passando necessidade. Cara, eu aposto contigo que a primeira palavra que vai sair da boca da pessoa que está recebendo é graças a Deus que Ele te mandou aqui. Não, eu sempre digo, não é para nos vangloriar, mas a gente busca fazer ações sociais em diversas esferas. Né? E até hoje, eu sempre vejo as pessoas glorificando a Deus por aquilo que está sendo feito. E eu lembro que eu estava nesse conflito, lá em 2019, eu estava nesse conflito, cara, se eu continuo, se eu não continuo, por achar que eu tinha uma chamada para ser um pregador, para ser um evangelista e tudo mais, eu achava que eu precisava disso. Eu precisava exercer esse ministério dentro da igreja para que Deus realmente cumprisse algo através da minha vida. E o meu mentor, não querendo deixar com que eu saísse da empresa, visto os resultados que a gente oferecia, mas ele disse assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não estou criticando a tua fé, nem nada disso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele não era cristão? Não é cristão. É universalista, né? Ele olhou e disse assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, se tu não tem dinheiro, o que tu vai poder levar para uma pessoa que está precisando? Vou levar a palavra, vou levar a palavra de Deus, né, que é o pão do Senhor, é o pão do céu, dando todo aquele jargão evangélico, né? Não, mas tudo bem, a pessoa recebeu, ela aceitou, mas ela está passando fome. Como é que tu resolve essa bronca com ela? Aí me deixou sem palavras, né? Ele disse assim, cara, se tu tiver dinheiro, além de tu levar a palavra de Deus, né, que tu tá dizendo aí, se tu tiver dinheiro, tu acha que essa pessoa não vai se sentir muito mais assistida? E eu fui obrigado a concordar com ele. Eu disse sim. Lógico, né? Ele disse assim, então por que tu não quer ganhar dinheiro? Você tá entendendo? Ali que começou a minha mente a se abrir para esse entendimento. Sim. Saindo de lá, a gente estava em Brasília, eu saí de Brasília e vou a São Paulo ver outros negócios. Estou sentado, reunido com uma pessoa, a gente está falando de negócio, de investimento, retornos financeiros e tudo mais. Eu não estava falando com o representante da empresa, não era o dono. E aí entrou um assunto que eu falei para ele, um dos meus projetos de vida é ter algo voltado para criança na área educacional, crianças carentes. Esse é um dos meus projetos de vida, montar uma escola, algo filantrópico, que dê assistência educacional para crianças. E ele disse assim, carentes, mas por que isso? Não, eu acredito em Deus, eu acredito que é um papel do cristão fazer isso e tal. E ele disse, tu é cristão? Eu digo, não, pera que eu tenho que te contar um outro lado da história aqui do dono dessa empresa.
E ele conta o testemunho do dono da empresa, que é um cara que saiu do nada, Deus deu um sonho para ele, depois de praticamente 10 anos, o cara que sai do nada, de uma... Não sei se você conhece São Paulo, o Carapicuíba. Não. É tremendo é uma miséria muito grande, a cidade em si é uma miséria muito grande lá, realmente é bem, bem complicado. Esse cara saiu de lá. E alguns anos depois, esse cara ele é gestor de um fundo de mais de 1 bilhão, com mais de 20 empresas de diversos segmentos. Esse cara ele é um dos principais mantenedores de um dos maiores programas de atenção nutricional no Nordeste, dá uma assistência para cerca de 50 famílias em São Paulo. E eu tive a oportunidade de estar presente num culto em que esse cara estava, que nem era a igreja dele, era a primeira vez que ele estava visitando, e a oferta dele foi R$100 mil para colocar ar-condicionado na igreja. E o objetivo dele, segundo o cara, ele não saiu do nada, o compromisso foi, se Deus realizasse os sonhos dele, se ele realizaria os sonhos de Deus. E ele depois que ele conseguiu isso, ele perguntou, Senhor, qual é os teus sonhos? Ele disse assim, cuidar dos meus pequeninos. E aí, cara, a gente não vai entender quando nós nos encontrarmos com Cristo e Cristo nos agradecer. E disser, eu tive fome e me deste comer. Eu tive nu e me vestisse. Eu tive frio e me aqueceste. Aí a gente pergunta, mas quando que a gente fez isso, Senhor? Ele responde, quando fizeste um dos meus pequeninos. A mim o fizeste. Falar em frio, Nerinho, aumenta esse ar aí, cara. Atrás do computador, bate um frio, cara. Atrás da tela. Tá vendo que a gente sofre aqui de vez em quando, então, né? Tô passando frio aqui. Cara, a gente tá se encaminhando pro final. Sério? Já passa rápido. Mas eu queria perguntar assim, da tua empresa, né, da Cristão que Investe, na prática, assim, tá? Perfeito. Tu trabalha mais só o conceito, né, do que a gente conversou, ou tu tem uma parte prática onde tu realmente, tipo assim, tu ensina o conceito de riqueza, prosperidade, generosidade, mordomia, ou não? Ou tu tem uma parte prática de ensinar mesmo... Vamos lá. Pegar o dinheiro, investir... O que eu faço com as pessoas, tá? Todo mundo que chega na Cristão que Investe, chega através de uma semana de mentorias gratuitas que a gente faz. Então, o primeiro assunto que eu trato com as pessoas é o propósito da riqueza. Eu faço elas entenderem o propósito, que Deus quer que nós sejamos ricos, tá na sua palavra, né? O Senhor deseja que nós venhamos ser ricos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11 vai dizer assim, para que em tudo sejais enriquecidos. Se a Bíblia está falando que é em tudo, ela não está falando que é uma parte, ela está dizendo que é em tudo, inclusive na área financeira. Tá? Mas não é só isso, óbvio. A gente deve ser rico de saúde, deve ser rico de relacionamento, deve ser rico na questão social, né, de bons amigos, estarmos nutridos nas principais áreas da vida, que eu acredito que são 12. Então nós devemos ser ricos em tudo, inclusive na questão financeira. Quando nós falamos de finanças, eu trago um dado para as pessoas sempre assim. 90% das pessoas no Brasil ganham no máximo R$3.400. 90% das pessoas no Brasil ganham no máximo R$3.400. São 3 salários mínimos? Acho que por aí, né? Quase 3 salários mínimos, né? Um pouquinho menos. Mas vamos lá. Aí é o questionamento que a gente faz o seguinte, mas Deus não é o dono do ouro e da prata? Se Deus é o dono do ouro e da prata e eu sou filho dele, por que eu não usufruo disso? Uma questão de entendimento. Né? Aí o próprio Cristo, o próprio Senhor vai dizer na palavra que o povo vai perecendo porque lhes falta conhecimento. Então a primeira coisa que eu mostro para eles é que Deus quer isso. Só que a falta de conhecimento faz ele viver uma vida condicionada. E a primeira regra de quem entende como lidar com o dinheiro através do propósito que Deus estabelece na sua palavra é que você deixa de viver uma vida de condição e passa a viver uma vida de decisão. E entende que o processo decisório, ele não é Deus fazer por você. Porque Deus já fez o que tinha que fazer, cara. Já está feito. Entendeu? Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. O tetelestai, para mim, ele engloba tudo. Né? O está consumado, beleza. Eu já tenho agora condições de alcançar aquilo que o meu conjunto de crenças me permite alcançar. Então é o meu conjunto de crenças que vai me permitir alcançar aquilo que eu almejo na minha vida. E aí eu vou entender como que é formatado os conjuntos de crença. A formatação dos conjuntos de crença, 80% deles vem dos nossos pais.
Então, se tu tem pais que não sabiam lidar com dinheiro, cara, é muito difícil tu lidar com dinheiro. Se tu teve um pai que não produzia o suficiente e uma mãe que não produzia o suficiente, provavelmente não vai aprender a produzir o suficiente. Somado a este conjunto de crenças familiares que tu herda, tu tem um conjunto de crenças condicionadas, vamos botar assim, pela sociedade. Por que, Elisé? Como que nós aprendemos a ganhar dinheiro? Primeira pergunta que eu faço também na mentoria. Como que a gente aprendeu a ganhar dinheiro? Você entende que você tem que estudar, ter uma profissão, entrar numa faculdade, estudar, se formar e trabalhar para alguém. Perfeito? Ou fazer um concurso público. Ou fazer um concurso público, que não vai deixar de estar trabalhando para alguém. Sim. Né? Porém, você está condicionado a isso. Condicionado a ganhar o teto daquela profissão. É muito difícil você ganhar mais do que aquilo. E você tem que entender outra coisa. Como que é o fluxo do dinheiro no mundo? O fluxo do dinheiro no mundo, ele se dá em 4 esferas. Tá certo? 65% das pessoas no mundo são empregadas. Então, elas são condicionadas a estar dentro da regra, né, e das ordens dos seus contratantes, dos seus patrões. 65% das pessoas no mundo estão trabalhando dentro dessa condição. 30% das pessoas no mundo estão trabalhando na condição de autônomo. Eles não têm patrão, mas o CNPJ deles é o próprio patrão. Por quê? Se ele trabalhar, ele tem. Se ele não trabalhar, ele não tem. Não tem patrão, mas não tem funcionário também. Na maioria, em alguns casos, sim. É o MEI. É o MEI, é o autônomo, é o profissional liberal, que depende única e exclusivamente dele. É que o MEI, na verdade, veio para legalizar esse cara aí, né? Na verdade. Também. Né? A gente já tinha os microempresários, né? Só que a grande questão é que as pessoas não entendem que elas saem de um sistema de condição, porque o empregado, o que o empregado gasta? Ele gasta tempo, ele troca tempo por dinheiro. E ele não se preocupa em qualificar esse tempo. Desde cedo, eu sempre tive muito acesso a pessoas muito inteligentes. E uma vez, eu tinha 17 anos, era estagiário numa multinacional aqui em Porto Alegre, e eu lembro que eu ouvi de um dos não sei se era um diretor da empresa, mas era um cara grandão lá dentro, e ele disse o seguinte, ele disse assim, cara, quanto mais escassa for a habilidade que tu tiver, mais você vai ser bem pago por ela. Quanto mais coletiva for a tua habilidade, menos você vai ganhar. Né? Então, eu cheguei falando aqui, cara, se tu conhecer algum anestesista que queira atender no interior, 50 mil reais os caras estão pagando por mês. Por quê? Porque está escassa essa profissão de anestesista. Quanto tempo o cara demora para aprender isso aí, será? É médico, né? Médico anestesista, né? É uma especialidade médica. Você está entendendo? Agora... Não tem no YouTube, será? Clínico geral já ganha um pouco menos. Pouco menos. Né? Sim, quanto mais específico... Mais escasso e específico for, mais você vai ganhar. Então, eu sempre aprendi isso, cara. Uma das coisas que é muito difícil nós encontrarmos, até porque nós não fomos treinados a fazer isso, é sermos empresários, bons empresários e bons empreendedores. Porque a principal razão que um cara começa um negócio é porque ou ele não aguenta mais o patrão, não aguenta mais o que ele faz, está infeliz no que ele está fazendo, ou ele foi demitido e ele não conseguiu se relocar no mercado e ele está tentando a sorte empreendendo. Ele não se prepara para isso, ele não estuda para isso, ele não entende que não existe fracasso num processo de trabalho, num processo de empreendedorismo ou no negócio. O que vai existir é desistência. Mas se você está fazendo algo que é necessário, ou seja, que tem fluxo dinâmico financeiro, em algum momento vai dar certo, cara. Só que durante esse processo, uma das características do empresário e do empreendedor tem que se reinventar, tem que se remodelar. Daqui a pouco tu vai ser um cara que vai tentar vender xícara, porque não tem xícara. Só que outros caras também estão vendendo xícara. Então tu vai ter que pensar numa xícara que ela tem uma impressão escrita Coffee Time. Ah, mas uma xícara com impressão... Não, beleza, mas daqui a pouco um revestimento de alumínio para manter mais aquecido. Você vai estar sempre se reinventando como um empreendedor para te manter no mercado. E as pessoas, infelizmente, elas são condicionadas desde a sua infância a não serem criativos, a não serem empreendedores. Elas querem a área de segurança. Infelizmente, a área de segurança vai te pagar pouco. Quando a gente entende isso, você vai entender em que posição você está alocado no fluxo financeiro. Ou você é empregado, ou você é um empreendedor limitado. Do outro lado desse quadrante de fluxo financeiro, você vai ver os grandes empresários, os donos de grandes negócios. Eles são cerca de 4% da população. Só qual que é a característica de um dono de um grande negócio
que é diferente de um empresário empreendedor, do autônomo profissional liberal. O dono de um grande negócio, ele monta um sistema de trabalho duro que, independente se ele estiver presente ou não, esse sistema vai produzir o dinheiro que ele quer. E o que ele está pensando? Ele está pensando em crescer esse modelo de negócio. Ele está pensando em ter mais unidades. Eu sempre faço essa pergunta em algumas palestras que eu dou, e eu digo assim, cara, o que dá mais dinheiro? Um posto de gasolina ou uma rede de postos? Uma farmácia ou uma rede de farmácia? Um supermercado ou uma rede de supermercado? Ou seja, o crescimento, o pensamento ele é de crescimento, ele é um pensamento de exponencialidade. Quando nós olhamos para Deus, cara, a gente vai ver Deus sendo exponencial. Quando nós olhamos para a figura do Senhor, a gente vai ver o Senhor se movendo de forma exponencial. E Ele deseja que os seus filhos se movam de forma exponencial. Por que você fala isso, Eliezer? Na Bíblia, o homem é mais comparado com o quê? Na Bíblia, o homem é mais comparado com uma árvore. E você já percebeu que a árvore, se você deixar de forma natural, ela cresce de forma exponencial? Planta uma, vai crescer, vai fortalecer, vai dar fruto, vai cair o fruto, as sementes do fruto, de um único fruto dá alguma quantidade de semente, vai produzir outra árvore ali dentro de um processo natural, ou seja, daqui a pouco você tem um bosque ao redor. Deus é exponencial no seu processo. E Ele gostaria que nós, como seus filhos, também fôssemos exponenciais. Então você tem que entender que essa mentalidade no fluxo financeiro é dos donos de grandes negócios. O que esses caras fazem? Ele compra tempo, porque ele não tem como multiplicar o tempo dele, de quem está vendendo. Quem é que está vendendo? O empregado. Quem é que está vendendo? O autônomo. O profissional liberal. Ele está vendendo o tempo dele. E esse cara vai lá e compra. E bota estas pessoas a trabalhar dentro do sistema que ele criou, de um método. Esse cara, em 15 anos, a média, ele está com um burro na sombra. Né? Por quê? Porque conseguiu ganhar tanto dinheiro a ponto de colocar esse dinheiro em outros canais. Toda pessoa rica, ela tem normalmente 7 canais por onde o dinheiro vai fluir e por onde ele vai retornar. Tá? E as pessoas de mentalidade pobre, empregados, autônomos, profissionais liberais não conseguem acessar esse tipo de conhecimento. E os ricos também nem fazem muita questão. Essa que é a verdade. Entendeu isso? Ok, 4% da população está aqui, donos de grandes negócios no mundo. E 1%, Eliezer, investidores. 1% no mundo são os investidores que fazem o dinheiro trabalhar para eles. Durante muitos anos, desde os meus 21 para 22 anos eu empreendo, tenho negócios, tá? Já fali, já quebrei, já tomei rasteira, quebrei a cara, e graças a Deus consegui me reinventar e voltar ativa novamente. E por muito tempo, nos últimos até 7 anos atrás, eu tentei criar negócios, cara. Eu tentei ser dono de rede de franquias, eu tentei montar negócios que eu pudesse ganhar dinheiro, né, de forma... Você teve vários empreendimentos? Alguns empreendimentos, não vários, mas eu tive alguns empreendimentos. Só que quando eu conheci o mercado financeiro, eu vi que eu estava nadando no mar errado. Eu vi que o mar de oportunidades e de facilidades, não de facilidades, mas de simplicidade estava dentro do mercado financeiro. Foi onde a chave virou. E aí eu conheci um cara, que foi o meu mentor, que já tinha um resultado excelente no mercado financeiro, e ele estava lhe oferecendo uma mentoria. Eu, cara, fechei os olhos e disse assim, eu vou colar nesse cara porque eu quero aprender a respeito disso. Quando eu aprendi a respeito disso, velho, foi onde a minha vida mudou. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, um pouco menos de 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, eu consegui começar a viver só do mercado financeiro. Entendeu? Então, aqui, cara, vamos lá, 4 anos numa faculdade, para você te formar e depois você ser o quê? Empregado em alguma empresa. Ou montar um negócio extremamente limitado, porque um sistema para funcionar ele precisa de dinheiro, precisa de investimento. Sim. E quem vem de baixo normalmente não tem acesso a isso. Então sempre foi muito difícil, mas o mercado financeiro me abriu oportunidades muito interessantes. E o principal, eu conheci a profissão de trader, que é uma profissão muito diferente da de um empreendedor, mas com características muito parecidas, que envolve muito menos tempo. Um trader profissional hoje opera em quanto tempo, Zé? De 2 a 3 horas por dia. Pô, eu trabalhava das 8, 9 da manhã até 10, 11 horas da noite de segunda a sábado. Imagina quando eu consegui migrar desse ritmo de trabalho para trabalhar de 2 a 4 horas por dia. Foi um sonho.
Mas eu também trabalhei porque eu vi que ali vinha um resultado. E eu entendi como que eu fazia para fazer o dinheiro trabalhar para mim. Foi onde eu entendi de investimentos. Aí comecei a aplicar todo o dinheiro, boa parte do dinheiro, mais da metade do que eu ganhava, eu comecei a investir. Por quê? Porque se eu fizer hoje um investimento consciente, pouquinho, R$100 por mês, em 30 anos, Maico, eu tenho mais de 1.400.000, e esse dinheiro em 30 no poder de compra, né? 1.400.000 aplicados, se eu aplicar de forma conservadora, eu tenho mais de R$20.000 por mês como uma aposentadoria. Se hoje você tivesse uma aposentadoria de R$20.000, estaria bom? Resolveria? Ajudaria? Não trabalho com mixaria. Mas pensando em aposentadoria, Sim, cara, sim. 90% da população do Brasil ganha menos de 13.500, cara. 7% vai ganhar de 3.500. E aposentado ganha bem menos, né? E os aposentados pelo INSS vão ganhar muito menos. Bem menos, Então, né? é esse acesso à mentalidade que as pessoas não entendem. Então, eu levo na primeira mentoria esse entendimento, Sim. propósito da riqueza e as oportunidades de exponencialidade que as pessoas podem ter, o cristão pode ter. Sim. Daí eu falo das 4 áreas de exponencialidade financeira que eu tenho acesso hoje. Tá? A primeira delas é o investimento. É uma área de exponencialidade financeira que você pode fazer um planejamento de médio e longo prazo. A segunda é a profissão trader, tá? Que é uma profissão, não é o especulador para ganhar dinheiro, ele tem que ser profissional. Então, todo especulador profissional ele dedica tempo de estudo, de teorização, de análise, de testes para poder encontrar um caminho em que vai dar certo a tese que ele está tendo. Tá? Então, para se tornar um profissional vai exigir muito mais dedicação, mas o retorno financeiro também ele é compatível e é bem interessante. Criptomoedas. Tá? Hoje eu falo muito de criptomoedas, porque é um assunto que está muito em voga, mas a principal coisa que eu ensino para os meus alunos, eu ensino eles a fazerem isso de forma segura. Porque o grande problema que a gente encontra hoje são os golpes financeiros que acabam acontecendo em mercados não fiscalizados. Sim. Existe golpe financeiro em mercado fiscalizado? Existe, mas é muito menor, um risco muito pequeno em comparação aos mercados não legalizados. O mercado de criptomoeda, agora, no ano passado, que a gente teve ali uma legislação que está aí tentando colocar algumas regras dentro desse mote. Só que a gente está falando de algo que é globalizado. Tá? É algo que, por exemplo, eu invisto numa corretora que a sede dela não tem no Brasil. Então, se ela der algum problema, eu não tenho como cobrar. Sim. Tá certo? Porque é diferente, o pessoal confunde, às vezes, desculpa o parênteses aqui, né? Que teve uns 2, 3 anos atrás, teve aquele lance que tinha aqui, o Nick Forex, que tá ali, Forex. O Nick Forex. Tu botava, vou fazer uma piada que vou deixar. Tu botava R$100, num mês virava 200, mais um mês virava 400 e um mês virava... Cara, o pessoal confunde com isso, às vezes, né? Com pirâmide financeira. Mas qual que é o grande problema, cara? E isso foi uma das coisas que fez com que a Cristão de Invest nascesse. Quando você falou que é um desafio muito grande educar o povo, eu trabalhei com o povo e ensinei pessoas não cristãs a fazerem isso durante um bom tempo. Do ano passado para cá eu comecei a ensinar o cristão. No Brasil a gente já tem o desafio das pessoas serem analfabetas financeiramente falando, não saberem lidar com o dinheiro. Uhum. Só que o cristão, eu tenho mais 2 agravantes. Ele é analfabeto financeiramente falando, vive muito de condição e não sabe tomar boas decisões. E quem não toma boas decisões não consegue alcançar a independência financeira. Começa por aí. Além disso, ele é preconceituoso com relação ao dinheiro. E outro fator, ganancioso. Como que tu sabe que é ganancioso, José? Porque eu tive acesso. Mais de 60%, tanto da Unique Forex quanto da Indil, que são 2 empresas que nasceram aqui no Vale dos Sinos, mais de 60% das pessoas envolvidas eram oriundas de igrejas. Então, nota-se uma ganância nas pessoas. Sim. E eu vou falar para ti, a Bíblia não diz que o dinheiro vem de forma fácil. A Bíblia diz que o dinheiro vem através de processo. Trabalho. De trabalho. Ou de trabalho, de esforço, ou de colocar o dinheiro para trabalhar para ti. E é isso que eu trago como uma instrução e um conhecimento para as pessoas fazerem da forma correta. E aí eu falo dessas 4 áreas de exponencialidade, que são áreas que eu conheço, que eu domino e que eu tenho resultado. Investimento, profissão trader, criptomoedas. Antes de entrar no mercado financeiro, eu entrei no mercado de criptomoedas, então 9 anos é de mercado de criptomoedas. Foi onde eu alcancei os meus primeiros grandes números de retorno financeiro, foi através de criptomoeda. No ano seguinte foi através de trader e de investimento.
E empreendedorismo. Cara, empreender é ótimo. Empreender faz parte. Paulo, quando ele sauda Gaio no terceiro livro de João, no capítulo 1, no versículo 2, João, quando ele sauda Gaio, ele diz assim: desejo para você boa saúde. Sim. Como desejo que em tudo que tu empreendes, tu vai bem. Ele deseja duas coisas, mas ele faz uma afirmação que eu acho fantástica. A terceira afirmação, ele diz assim: assim como prospera a tua alma. Quando ele faz essa afirmação, e a gente entende que ele percebe que por Gaio ter uma alma próspera, a saúde dele pode ser próspera também, porque depende dele, e os negócios dele também podem ser prósperos, porque depende dele. Mas o foco de João, ele tem dois desejos, mas o foco desse versículo é a afirmação que João faz. Assim como é próspera a tua alma. E aí quando a gente entende o que é alma? Alma é o conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções. Tudo que eu penso vai gerar algum tipo de sentimento e de emoção. Os meus sentimentos e emoções vão gerar ações. E essas ações vão se tornar hábitos. E hábitos vão definir o meu futuro. Quando eu entendo o que é a minha alma, cara, quando eu entendo que a minha alma precisa estar equilibrada, quando eu entendo que quando eu vou lidar com dinheiro, que é algo extremamente emocional e que tem um peso de entidade por trás, a minha alma é a primeira coisa que eu preciso nutrir. É a primeira coisa que eu preciso investir. Então, na primeira mentoria que eu falo sobre isso com as pessoas. Nutram a alma de vocês. A palavra de Deus ela é cheia de versículos que vai falar sobre equilíbrio emocional, que vai falar sobre inteligência emocional. Hoje se fala muito em inteligência emocional, sim, coaches e tudo mais. Mas, cara, na palavra, inteligência emocional, domínio, controle emocional, domínio próprio, fruto do Espírito. Quando a gente se relaciona com o Espírito, quando o meu pensamento ao acordar, quando o meu pensamento ao deitar é a comunhão com Deus, não tem como a minha alma não estar equilibrada. O salmista fala muito sobre isso. Né? Anseia a minha alma pela tua presença, Senhor, porque ela me traz paz. Uma das características de uma alma equilibrada é a paz. Quando a gente é alcançado pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, uma das características é a paz que a gente sente. E quando eu tenho paz, eu tomo boas decisões. Só que a gente tem que entender como que nós somos feitos e formados. Né? O meu pastor esses dias falou uma coisa que eu achei bem interessante. Quando ele fala que conhecereis a verdade vos libertará, a gente sabe que a verdade é Cristo. Agora, quando a gente tem um encontro com Cristo, a primeira característica que a gente vê é que a gente acaba tendo um espelho na nossa frente. E esse espelho mostra todas as nossas imperfeições. Esse espelho mostra todas as nossas debilidades. E o confronto com essa verdade faz eu tomar duas decisões. A mais acertada, porque Cristo se coloca à disposição para me ajudar nisso, é começar a lidar com essas imperfeições e fazer com que essa verdade vá me libertando dessas imperfeições. Paulo disse, uma coisa eu faço, me esqueço das coisas que ficam para trás, dos meus erros e dos meus acertos, mas eu vou caminhando para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Outra palavra de Paulo relacionada à mentalidade, né? Não vos conformeis com este mundo, mas buscai uma transformação do vosso entendimento. Imagina se eu tivesse a mesma mentalidade quando eu tinha 15 anos, 12 anos, 18 anos, que eu ainda imaginava, porque eu vim de uma família que meus pais, por mais que minha mãe fosse empreendedora e meu pai se tornou um empreendedor com ela depois, eles queriam que eu tivesse carteira assinada, cara. Sim. Essa era a mentalidade deles. Imagina se a minha mente não fosse transformada, não fosse renovada, eu não tivesse outros entendimentos a respeito daquilo que era necessário fazer para que eu pudesse crescer, evoluir e me desenvolver. Então esse é o princípio, fazer com que a minha alma tenha pensamentos sadios e certos, porque esses pensamentos vão gerar uma emoção e um sentimento correto. Esta emoção e esse sentimento vai fazer com que eu tenha boas ações, essas ações vão se tornar hábitos e os meus hábitos vão definir o meu futuro nessa terra, porque o meu futuro da eternidade já foi decidido na cruz. Eu tenho consciência disso. Né? A salvação foi algo que Deus me concedeu e eu não merecia. Então, com relação à eternidade, para mim foi decidido na cruz. Agora aqui,
A conquista aqui, por isso que a Bíblia fala que o reino é conquistado por esforço, ou seja, eu tenho que me esforçar para fazer com que as pessoas sintam a justiça, a alegria, a paz do Espírito. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que ser um empresário cada dia melhor, idôneo, cheio de princípios. Eu tenho que ser um esposo cada dia melhor. Eu tenho que me tornar um irmão em Cristo cada vez melhor para as pessoas que estão na minha volta. Eu tenho que me esforçar para isso. Por quê? Para que elas sintam o reino de Deus na vida delas. E uma das áreas que eu devo fazer isso, eu entendo hoje, que é na área financeira. Lídia mesmo, servia a Deus com o quê? Com as suas riquezas. Lídia, você falou agora há pouco, que Paulo foi a primeira pessoa que Paulo ganhou na viagem missionária, servia a Deus como? Com as suas riquezas. O que ela fazia? Ela facilitava, né, o acesso das pessoas para ouvirem homens de Deus. Ela bancava as viagens missionárias. Isso é uma faceta, não é a única, mas é uma faceta de como a gente pode fazer para expandir o reino. Mas, cara, as maiores escolas, as maiores universidades do mundo foram os protestantes que construíram. A maior universidade do mundo, Harvard, foi oriundo dos protestantes. Então, por que essa mentalidade ficou no passado? Por que a gente não consegue hoje fazer uma revolução dessa mentalidade? Por que a gente hoje não se une e faz com que as pessoas venham cada vez mais se tornarem empreendedoras? Buscar entender o que eu preciso fazer para ser um empreendedor. Eu costumo dizer, cara, eu falei pro meu pastor um tempo atrás, ele até deu risada, mas eu costumo dizer assim, cara, ser empregado é maldição. Viu, Nerinho? É isso aí, Nerinho. Nerinho tá mal ali, o Nerinho tirou os dentes hoje. Tá mal. Acontece. Mas é isso que eu acredito, mano. Então a Cristão que Investe, ela vem como uma empresa para trazer esse conhecimento. Aí a segunda pergunta que você me fez para poder encerrar, te responder e encerrar. Ele diz, beleza, você fala, traz a luz, e aí? A gente tem a mão na massa. Né? Eu tenho mentorias que eu faço acompanhamento durante 1 ano de mão na massa com os meus alunos. Né? Ensinando tudo isso na prática mesmo. Na prática. Abrindo conta na corretora, sabendo escolher as melhores ações dentro de cada perfil, ensinando a profissão trader. O cara quer aprender a ser trader, quer aprender essa profissão. Porque o retorno é realmente um retorno muito acima da média, financeiramente falando. A gente ensina, acompanha durante 1 ano. A parte de investimentos, a gente ensina, acompanha durante 1 ano. A parte de criptomoedas, eu ensino como abrir as carteiras, quais são as criptomoedas, como que compra, como que guarda, de forma segura. Como que tu evita entrar em golpes financeiros? Que tipo de criptomoeda? Como que eu analiso? Eu faço isso e faço um acompanhamento durante 1 ano. Então a gente tem bons resultados hoje, porque além de trazer esse esclarecimento, essa luz para a mente do cristão, a gente também traz a mão na massa. Vamos fazer junto. Eu faço junto com a galera. Eu abro a tela, mostro como que faz para comprar, mostro como é que faz para vender, como que faz para evitar de cair nos golpes, porque esse é o nosso objetivo. Né? Não é a questão financeira pela questão financeira. E isso Deus me disse num sonho que eu tive no ano passado. Né? O Senhor me respondeu algo que eu estava muito inquieto. Por quê? Todo esse conhecimento acumulado nesses anos, eu estava oferecendo ele a pessoas ímpias. Né? E cada vez eu estava fazendo pessoas ímpias ganharem mais dinheiro. Minha pergunta é ser idiota, né, cara? Mas é cristão que investe, é só para cristão. Se o cara não é cristão, tu não... Não vai me entender. Sim, entendi. Não vai entender. Provavelmente um cara que não é cristão não vai estar muito interessado nessa parte. No princípio. Entendi. Né? Não vai estar interessado nos princípios cristãos. E a primeira coisa que eu ensino é propósito da riqueza. Sim. Tudo isso que eu te falei aqui é um resumo do que eu falo pra galera. Sim, claro. Então, se o cara não tiver um entendimento mínimo bíblico, se não tiver... não vai fazer nem sentido muito para ele. Não. Então, a Cristão que Investe é uma empresa direcionada para cristão. Para ensinar o cristão o caminho com relação ao dinheiro. Tem uma coisa que eu falo na mentoria, que eu aprendi com os meus mentores, que mudou a minha perspectiva e a questão financeira tu sabe quais são as 4 leis do dinheiro? Já ouviu falar? Acho que não me lembro. Primeira lei do dinheiro, cara. Aprender a ganhar. Aí, eu volto para algo que eu te falei no começo. Como que nós aprendemos a ganhar dinheiro? De forma livre ou de forma condicionada? Como que a gente aprendeu a ganhar dinheiro? A gente aprendeu dos nossos pais, da sociedade? Condicionada. O que eu falei? Quem vive de condição não toma decisão. E quem não toma decisão não prospera. Então, nós aprendemos a ganhar dinheiro de forma condicionada. Ganhar dinheiro nada mais é do que desenvolver habilidades. E aí nós falamos, quanto mais
mais escassa, mais rara for a habilidade que você tem, mais bem pago você é por ela. Segunda lei do dinheiro, aprender a gastar. Como que nós aprendemos a gastar o dinheiro? Na Shopee. Gente, as pessoas estão totalmente sendo condicionadas a gastar dinheiro por impulso. O dinheiro hoje ele é condicionado a gastar dinheiro por impulso. E olha a coisa mais louca que existe. Antigamente, o que atraíam vou botar um exemplo das mulheres aqui, né? Mas o que atraíam uma mulher eram as vitrines de loja. Hoje, o que atrai uma mulher? Você acabou de dizer, uma Shopee da vida. Né? Ela começa a passar ali, aí tu tem um detalhe. Imagina se quando as pessoas andassem no shopping, tivesse os vendedores sabendo que a tua esposa quer comprar um vestido rosa. Aí sai um vendedor da loja e olha aqui esse vestido rosa, olha o tecido. Cara, era muito difícil ela não vender, o vendedor não vender. Só que isso não tem. Agora, nas redes sociais, cara, se tu pesquisou uma faca de churrasco com cabo de osso e lâmina de damasco, tu pesquisou, porque tu pensou em dar um presente pro teu pai. Te prepara. De 5 em 5 minutos vai estar tendo oferta de faca, cabo de osso com metal em damasco. Tem um algoritmo por trás te induzindo a consumir. Não importando o preço. E aí você está vendo aquela informação, e está vendo aquela informação, e está vendo. Daqui a pouco tem uma promoção. Tu viu várias facas ao preço, sei lá, de R$1.000. Daqui a pouco tem uma promoção da mesma faca por R$399. O que o teu cérebro vai fazer? Cara, eu não posso perder essa chance. Aí tu vai ver lá a condição, dá pra fazer em 12 vezes no cartão. Pô, 12 vezes. O frete é grátis ainda. Não, peraí, eu vou ter que comprar, não posso perder essa chance. Vou comprar duas, uma pra mim e uma pro meu pai. Então, a maneira como tu gasta dinheiro, ela é totalmente emocional, condicionada a comportamento. E aí o que acontece? Tu gasta mais do que tu ganha. E hoje nós temos 70% das pessoas no Brasil, das famílias no Brasil, endividadas. Por quê? Porque nós somos condicionados também a gastar dinheiro. Terceira lei do dinheiro, aprender a economizar. E nós também fomos condicionados a economizar o dinheiro de forma errada. Por quê, Gisele? Pensa comigo. Se sobrar dinheiro, onde é que a gente foi ensinado a botar o dinheiro? No colchão. Ou na poupança. Na poupança. Se botar no colchão, desvaloriza muito. Se deixar na poupança, desvaloriza muito, mais menos do que no colchão. Mas desvaloriza também. A quarta lei do dinheiro, ninguém nos ensinou. Que é qual? Investir. Essa é a quarta lei do dinheiro. Investir com sabedoria. Ganhar dinheiro é uma habilidade. Nós somos condicionados a sermos ou autônomos ou empregados. Não fomos ensinados a ser donos de negócio. Muito menos a investir. Sermos investidores profissionais. Gastamos dinheiro de forma compulsiva. Provavelmente mais do que ganhamos. Né? Ou, na média, vamos lá empatar. Ganhei 5 mil, gasto 5 mil. Ganhei 10 mil, vou gastar 10 mil. Então nós somos condicionados porque tem muita oportunidade de venda, de compra. Sim. Né? A terceira é uma consequência de ganhar mais do que gasta, sobra, economiza. E aí depois você tem que saber aonde colocar o dinheiro. Por que a maioria das pessoas tem medo de bolsa de valores? Cara, porque ninguém fala de bolsa de valores da maneira correta. Sempre existe uma segunda intenção por trás. Ou porque viu o filme do Eike Batista. Eu não vi o filme ainda, eu tenho que ver o filme, cara. Mas... E é tudo muito novo. Sim, Quando a gente fala de país de primeiro mundo, a gente sempre lembra dos Estados Unidos. Cara, nos Estados Unidos, 65% da população investe. Isso dá cerca de 215 milhões de habitantes que sabem. Não é que eles investem por... Sabem de investimento. Eles sabem como investir. Eles entendem de fundo de pensão. Eles entendem de fundos multimercados. Eles entendem de fundos de previdência. Eles entendem de fundo imobiliário. Eles entendem de compra de ações quando é um IPO. Eles entendem de compra de ações quando é uma empresa blue chip. Né, uma empresa que é consolidada, então ele sabe que ele compra aquela ação para o longo prazo. Uma small cap, que é uma empresa de crescimento, que ele compra essa ação para curto prazo. Ele sabe disso. Detalhe, não é um cara adulto. Às vezes é criança de 10, 12, 15, 14 anos, sabe disso. Enquanto que o brasileiro não sabe. Então tem esse preconceito porque falta conhecimento. A gente sabe, mas vamos entender dessa maneira. A gente perece por falta de conhecimento. E falta de conhecimento... Saúde. Falta de conhecimento produz o que nas pessoas? Medo. E o medo atrofia. O medo paralisa. E aí tu acaba te conformando. Ficando em conformidade com o que está acontecendo na tua volta. E tu deixa de
aproveitar bênçãos e oportunidades que Deus gostaria que você estivesse aproveitando. Mas não te esquece, meu irmão, o sol se põe sobre justo e sobre injusto. Se o injusto trabalhar melhor do que o justo, ele vai ter mais condições financeiras do que o justo. Graça isso comum. Que a gente tem que entender. Isso aí. Ó, no conceito teológico, graça comum. Graça comum. E é isso aí, gente. Muito bom o papo aí. Já separei aqui 20 pila e vou começar a investir aqui. Já dá para comprar algumas ações. É isso aí. Esses dias eu comprei uma de um banco roxo aí e não deu muito certo. Comprei e perdi todo o meu dinheirinho. Por isso que eu falo, né, cara? Aprende o que vai estar fazendo. Eles fizeram que uma fica muito mais fácil. Compra as ações, fui lá, comprei. O sistema que a gente acabou de falar para compra de bens de consumo ou de serviço também é usado para venda de ações que não são tão boas. Por isso que consultar, ter um profissional e saber o que você está fazendo, cara, é extremamente importante. Hoje as pessoas são vítimas do seu... Ainda bem que para mim foi só uma brincadeira. Podia perder. Imagina quem levou... Não, eu botei, mas foi bem pouquinho, foi para brincar, né? Tu imagina quem levou a sério. Esse que é o problema, né? Botar para brincar. Mas era quase nada de dinheiro. o cara que levou a sério ali se deu mal. Michael, uma das coisas muito loucas quando a gente fala sobre dinheiro é o seguinte. Vamos lá, se eu pegar um trabalhador médio, tá? Ele trabalha 220 horas por mês. Tá? O trabalhador médio, ele ganha o salário por 220 horas por mês. É o tempo que ele leva da sua vida para ganhar o salário que ele ganha. Mas ele não gasta nem 5 minutos para aprender sobre aonde que ele vai investir as 220 horas que se transformou em dinheiro do salário dele. Ele não gasta 5 minutos do tempo dele para aprender a fazer sobre isso. Então, cara... A Bíblia nos aponta, nos dá condições e entendimento. Informações, nós estamos na era da informação e do conhecimento. Eu sempre digo da era da informação, porque conhecimento é informação colocada em prática e que vai te levar a ter uma sabedoria para saber o que fazer. Né? Então, primeira etapa é o conhecimento, é a informação. Saber o que fazer com essa informação é que as pessoas não estão sabendo fazer. E por não saberem o que fazer, elas acabam indo para a Bolsa de Valores brincar. Ainda bem que era bem pouquinho dinheiro. Pô, era tão legal a propaganda dos caras ali, cara. Pô, parecia tão sério. Tão sério. Poxa vida, cara. Fazer o quê, né? Foi algo dentro das regras, né? Ninguém te obrigou. Não, foi porque quis. Foi culpa minha. E essas plataformas de jogos de aposta, cara, só Jesus na causa, mas a Cristão que Investe tá aí para combater isso e trazer o verdadeiro conhecimento pro povo. E que eu ia dizer, cara, e quem quiser ali entrar em contato com a gente, conhecer mais. A gente tem a nossa rede social, né? Nosso Instagram, né? Projeto Cristão que Investe no Instagram. Quem quiser entrar em contato com a gente atende o Brasil todo, as mentorias são online, ao vivo, né, o acompanhamento também. Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 51 99640 6580. Né, esse é o nosso WhatsApp, manda um WhatsApp de lá. A gente vai ter uma. Vou deixar depois ali na descrição do vídeo. Show. Deixa todos os o Instagram, os contatos Projeto Cristão ali. Que Investe, e o nosso WhatsApp é esse 51 99640 6580. E a gente está lançando, né? Agora logo a gente já vai estar com o canal, já com os podcasts falando. Porque investir, eu sei que a conotação é mais relacionada ao dinheiro, mas é aquilo que eu te disse. A primeira coisa que tem que estar equilibrada é a alma. E para isso a gente tem que investir no conhecimento de Deus através da palavra, da Bíblia. Então a gente tem conversado com muitos pastores a respeito disso. Investir no casamento, né? Hoje uma das causas que mais fazem as pessoas entrarem no divórcio é a falta de dinheiro, né? Divórcios estão acontecendo por causa de dinheiro. Então, a maior causa, né, de divórcio... Não foi tu que falou isso uma vez, mano? Não foi? Deu essa estatística, né? Foi uma vez que a maior causa de divórcio, eu acho que é o problema. Não é traição, é problema de dinheiro, né? Eu acredito nisso. Então, investir no casamento, com que o casal entenda, cara, como lidar com o dinheiro, é uma das principais coisas que precisa ser feito. Não é? Eu vejo muitos homens querendo. A gente recebe, muitas pessoas mandam mensagem, mas a minha esposa não quer, minha esposa tem medo, ou vice-versa. Eu vejo muitas mulheres desejando e os esposos acomodados. Então, investir no casamento para que os dois entrem nessa mentalidade com equilíbrio é extremamente importante. Para daí sim, a partir de que essas duas coisas estiverem equilibradas, vida com Deus, né, vida relacional e a sua alma estiver equilibrada, mano,
aí a gente vai com tudo, conta com a Cristão que Investe, conta com a Elisier Nascimento, que a gente vai estar aí para ajudar e realmente fazer com que uma chave vire na mente das pessoas. Show de bola, gente. Muito obrigado a quem nos acompanhou aí. Tivemos aqui uma aula sobre investimento. Se quiser saber mais aí, mais informações, realmente é um assunto muito interessante e muito importante, né? E é só aí assistir toda essa live, compartilha para o maior número de pessoas possíveis, procura o Elisier, falei certo? Elisier aí, procura a Cristão que Investe. Em breve aí, né, eu tô assistindo sempre de camarote aqui os podcasts, porque a gente é gravado aqui no estúdio, eu tô sempre aqui. Acompanha aqui, porque vai vir muito conteúdo legal aí. Falou, gente? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.